pessoal, eu sou o Felipe Aguiar, aqui em mais um programa Empodere. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Flávia Regina, a Flavinha. Tudo bem, Flavinha? Tudo bem, Felipe? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Legal, Flavinha. Conta pro pessoal, eu quero que, como sempre eu começo nos meus programas, contando a história. O porquê, como o desenvolvimento humano, na verdade, entrou na sua vida e quais os impactos, o que ele fez, o que ele transformou e hoje trouxe cada vez mais clareza e, lógico, as diretrizes que você hoje decidiu tomar na sua vida. Bom, tudo começou quando a minha cunhada ela me marcou numa palestra de inteligência emocional. E a chamada era para você que sofre de ansiedade. E eu falei, eu até brinquei, né? Eu escrevi, eu falei, olha, como eu sou pouco ansiosa, eu vou nessa palestra. E o interessante é que já nessa palestra foi feito alguns testes e eu pude ver já ali, sentir algumas melhoras. E eu resolvi, essa palestra ela durou mais ou menos umas 2 horas e eu decidi realmente ao final dessa palestra ir para uma imersão. Porque ali eu comecei a entender que eu estava despertando para o conhecimento, mas ainda muito leve. Quando eu decidi ir para a imersão, eu identifiquei nessa palestra a oportunidade de resolver a questão até da ansiedade. Mas o mais interessante é que quando eu participo dessa imersão, e essa imersão é uma coisa que assim, ela volta para dentro de si, é uma forma de você ter um momento com você, o seu eu interior. E foram 2 dias de muito intensos. E o que acontece? Nesse momento eu posso dizer para você que eu morri e nasci novamente. Foi exatamente essa sensação que eu saí nesses 2 dias de imersão. Por quê? Porque ali mexem com os bloqueios, com os traumas que a gente traz e são traumas que vêm desde a nossa fase da infância e ele vem nos acompanhando dia a dia. E a nossa fase adulta, de acordo com coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, isso vai reforçando aquelas crenças. E eu lembro que eu saio desse final de semana transformada, sentindo realmente uma leveza na alma. Porque até então eu me culpava, eu me torturava, eu judiava de mim com os próprios pensamentos. E o mais interessante é que eu comecei a despertar para o autodesenvolvimento, foi a partir desse momento que eu fiz essa imersão, onde eu percebi que nos 2 dias eu tive assim, uma melhora significativa. E eu decidi, eu falei, a partir de hoje, o meu estilo de vida é autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me transformar. E hoje eu entendo que assim, não existe nada, eu não encontrei nesse mundo ninguém que falasse assim, ó, eu estou zerada de bloqueios. Eu estou 100% zerada. Ou seja, isso é algo que tem que ser contínuo. A busca ela tem que ser contínua, então não basta você fazer uma imersão e se você não der continuidade nessa busca, você não vai voltar, porque aquilo que você ressignifica, aquele bloqueio que você realmente consegue ressignificar, ele não volta, mas outros vão surgindo, né? Eu digo que a cada nova decisão surge um bloqueio, surge uma crença. E aí essa é a oportunidade de você resgatar. E quando você está numa busca de autodesenvolvimento, você consegue identificar isso mais rápido e trabalhar. Eu vou compartilhar aqui com vocês um dos bloqueios assim que foram mais marcantes na minha vida. É isso que eu ia perguntar. Fala um pouco do que realmente fez, o que te bloqueava, mais algum exemplo, né? Que lógico que faz sentido para você compartilhar com o pessoal. O bloqueio do aprendizado. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falava assim para os meus pais: eu vou terminar logo o 3º colegial, eu vou entrar numa faculdade, eu vou fazer a pós e não quero mais saber de estudar na minha vida. Chega, não quero mais saber disso. E assim aconteceu. Até os meus 38 anos, então assim, vamos dizer que até os meus 24 anos foi aonde eu terminei o colegial, entrei na faculdade direto
passei 4 anos de faculdade, fiz uma pós-graduação de 2 anos e parei. Não fiz mais curso, não fiz faculdade, não fiz mais nada. Eu só trabalhava, falava, não quero nunca mais ter que estudar. Já fiz o que eu tinha que fazer. E o que ocorre? Assim eu levei a minha vida até os 39 anos. Ou seja, hoje eu estou com 41 anos, então não faz muito tempo. E o que foi que veio trazendo essa mudança e hoje me transformar numa pessoa a pessoa que mais estuda, que mais busca por autodesenvolvimento? Foi o fato de eu identificar o que me bloqueou nesse período. Só que eu só consegui identificar isso depois que eu fiz essa imersão, que eu dei continuidade. Eu me lembrei de uma cena quando meu pai me ensinava. Eu lembro que a gente estava na mesa, tinha a mesa da cozinha assim, e ele estava me ensinando matemática. E aí ele falava assim, era continha ou de soma, multiplicação, era de primeira, segunda série. E eu lembro que ele pedia para eu falar o resultado. E eu me recordo de ter falado o resultado errado. E o meu pai falou assim, mas você é burra, não é isso. Não é assim. E o mais importante, quando eu identifiquei esse bloqueio, o importante foi o quanto eu já estava preparada para entender que o meu pai, ele só fez aquilo que ele recebeu. Naquele momento eu falei, nossa, eu lembrei por que eu parei a minha vida, muitos anos sem estudar, sem continuar buscando por autoconhecimento. Porque imagine que assim, eu tive apenas uma lembrança, mas quantas vezes que eu não sentei naquela mesa para ele me ensinar e aquilo foi sendo repetido. E quando você escuta você é burra, você cria uma crença de incapacidade. Eu sou incapaz de aprender. Você se compara com outras pessoas e você fala, o outro consegue porque ele é mais inteligente do que eu. E por que eu descobri o bloqueio do aprendizado? Porque ter que estudar me trazia sofrimento. O que acontece? Você sabendo ou não que você tem essa crença, quando você vai fazer algo, então, por exemplo, quando eu ia buscar estudar, a faculdade, eu não curtia a minha jornada na faculdade, eu não curtia a minha jornada na pós. E por quê? Eu não via a hora de terminar, aquilo era um sofrimento, só que eu não sabia o porquê eu queria ficar livre dos estudos. Hoje eu entendo, buscando esse autoconhecimento, eu entendo que naquele momento, mesmo eu sem saber que eu tinha um bloqueio da infância, toda vez que eu ia estudar, ir para a faculdade ou para a pós, a minha mente me levava lá para o subconsciente, para o inconsciente, e trazia o quê? Aquela lembrança, aquele trauma. Então, a importância de eu buscar o autoconhecimento foi muito importante e principalmente para nesse momento em que eu identificasse o bloqueio, eu soubesse principalmente colocar o sapato do meu pai e me perguntar como é que ele foi ensinado na infância dele para ele ter feito aquilo comigo naquele momento. E aí nesse momento você começa a ressignificar. Né? Eu falo que assim, as mudanças neurais, neurônio conectando com neurônio, ele desconecta desse bloqueio, ele vai se conectar com outro neurônio, porque nesse momento você ressignificou, porque realmente você conseguiu se colocar no lugar do seu pai, né? E aí eu falo que aí é onde a magia acontece, que na verdade realmente é a transformação, né? E eu falo que aquilo que você transforma, aquilo não volta mais. E aí o que eu percebi na minha vida? Então assim, aos 39 anos que começou a minha mudança, então assim, dos 25 aos 39 anos eu estava estacionada na vida na parte de aprendizado. Então aos 39 anos foi quando eu fui participar de uma palestra, que eu fui para a imersão, que foi muito importante na minha vida, me desbloqueou de tal forma que hoje eu estou em 3 mentorias estudando online. Estou tendo resultado, estou amando estudar, eu estou me divertindo. Então, isso para mim foi a parte assim, mais importante de você entender que assim, às vezes você não está dando certo em alguma área da vida, você precisa identificar porque isso tem uma trava emocional, isso está relacionado com algum bloqueio e a maior parte dos bloqueios, elas acontecem na nossa infância, dos 7 aos 14 anos. Então é super importante você buscar o autoconhecimento, você buscar entender o que está acontecendo com você, buscar entender as emoções, para que você possa
identificar, porque eu só consigo transformar aquilo que eu conheço. A mudança ela vem de dentro, né, Flavinha? Então, Exato. Se a pessoa ela não busca, não entende o que realmente, as ações que ela está tendo não estão sendo produtivas, né, ou não estão sendo benéficas, ela está muito mais se prejudicando do que se ajudando. Já são alguns sinais, até mesmo inconsciente, porque o inconsciente trabalha a nosso favor. Ele quer o seu bem, só que ele traz muitas questões, por questões das crenças limitantes, que são as crenças que influenciam nossas ações, eles trazem muitas questões paliativas. Então você precisa procurar questões que vão concretas, que vão te trazer realmente transformação. Né? Exato. Exato. E por isso que eu falo, né? Aquilo que a gente transforma realmente, a gente muda, transformou, não tem como voltar atrás, né? Porque uma vez que você desbloqueou, por exemplo, esse meu bloqueio com o aprendizado, hoje eu percebo, né? O quanto que eu consegui avançar para eu falar que o meu estilo de vida é autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Eu não paro mais de estudar, eu falo que só quando eu fechar os olhos. Enquanto eu estiver viva nessa vida, o autoconhecimento e o estudo, ele faz parte da minha vida. Isso é um exemplo para as pessoas que falam, que você mesmo falava, vou fazer a faculdade, eu nunca mais vou estudar. Pessoal, desculpa, mas eu também pensava dessa maneira, tá? Eu também achava que eu ia fazer uma faculdade, uma pós-graduação, que foi o que eu fiz, e nunca mais ia precisar estudar, muito pelo contrário. Tá? O estudo, ele não é equivalente a um diploma. O diploma, hoje não representa nada, e sim aquilo com que você se compromete com você, o que realmente faz sentido com você. Também a gente fala, você tem que fazer aquilo que você gosta. Concordo também que você tem que fazer aquilo que você gosta, mas o principal é você ter que fazer aquilo que vá trazer uma mudança na sua vida, vá trazer uma mudança o pessoal fala, um mindset progressivo, que é aquela questão que você estuda, várias soluções para o mesmo problema, não ficar estático, não ficar parado. Isso, né? Exato. Isso Exato. é o principal que hoje nós temos que procurar dentro do desenvolvimento humano, e a gente aconselha a você que está em casa, a você que está nos assistindo, a procurar, a se autoajudar. Não precisa gastar, vá em palestra, um monte de palestra gratuita hoje, né? Tem muitas coisas online também gratuitas. Isso. Com Agora, 4 dias já acontece a transformação. Agora nessa época difícil que a gente está passando, você Exato. se planejar um pouco mais, para tirar um pouco a barriga da pia ou do fogão, parar de se preocupar com questões improdutivas e começar a pensar no trabalhar você, porque quando isso tudo acabar, você vai precisar de novas competências, vai precisar de Exato. muita resiliência. Isso. Bom, Flavia, a gente vai terminar agora o nosso primeiro bloco, tá? A gente daqui a pouco volta com mais conversa, mais coisas interessantes e mais a história aí da Flavinha pra gente se inspirar, e principalmente você em casa, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.